Bom, vamos lá. Eu sou Edson Porfírio, sou formado em análise de desenvolvimento de sistemas, né? Aqui na Zyx eu sou analista de telecomunicações, responsável aqui pelos projetos de ISP e também os projetos de SMB, tá? Então vamos lá, a gente vai bater um papo aqui sobre CFTV, sobre switches para CFTV, mas antes também eu vou falar um pouquinho da Zyx aí, para quem não conhece, né? A Zyx é uma multinacional aí, está no mercado aí há mais ou menos 33 anos, né? Tem mais de 4 mil colaboradores aí ao redor do mundo. Fornece aí soluções de conectividade 5G, GPON, Wi-Fi e firewalls, switches, e toda essa linha, tá? A Zyxel, em 92, ela desenvolveu o primeiro modem integrado dela, dados, voz e fax, aí para quem não conhece, tá? Nós possuímos aqui no Brasil, no Espírito Santo, um centro de distribuição, também no Rio de Janeiro. A gente possui mais 60 filiais em todos, mais de 150 países. Também temos algumas certificações, né, no mercado internacional aí. Então, vamos lá. O nosso suporte é totalmente em português, tá? Apesar da gente ser uma multinacional, aí o nosso suporte é totalmente em português. Os nossos equipamentos têm 5 anos de garantia, temos um RMA avançado, ou seja, quando o seu equipamento dá problema aí, né, você manda o equipamento para a gente manda um em advanced, né, um RMA avançado. Essa é a nossa matriz, fica lá em Taiwan, tá? Para vocês terem conhecimento. Bom, então, vamos entrar aqui um pouquinho no assunto, falar um pouquinho sobre CFTV, né? A gente vai falar aqui sobre técnicas em switches para CFTV, né? Um pouquinho também falar sobre projetos de CFTV. Normalmente, quando você vai fazer um projeto de CFTV, você começa pela a documentação do projeto, né? Analisando os requisitos do cliente. Deixa eu só distribuir aqui. Como eu estava falando, a escolha após você pegar o projeto, né, analisar os requisitos aí do cliente, normalmente você vai partir para o próximo passo, né, que é fazer a escolha das câmeras, dos DVR, e enfim. Na maioria dos projetos, quando você pega, você vai implementar em algum cliente, o cliente ele já tem um link de internet lá, né, nem sempre você consegue escolher, né, aquela velocidade de internet. Mas quando você consegue escolher o link de internet digamos, você vai escolher um link dedicado aí para um projeto específico de câmera que requer aí, digamos, uma largura de banda um pouco melhor, né? Se essas câmeras vão para a internet, elas vão precisar de uma boa largura de banda, isso é muito importante. Então, feito isso, né, a gente parte aí para a escolha do cabeamento, se você vai utilizar um Cat5, Cat6, se você vai utilizar um cabo blindado ou não blindado, né, dependendo do local onde você vai instalar essas câmeras. Então, é super importante você ter um cabo blindado, né, se você vai passar em algum local que tem energia, por exemplo, próximo, cabeamentos de energia. Então, é muito importante você escolher aí digamos que, cabos blindados, né, para evitar interferências. E feito isso, né, nada mais nada menos, fazer a escolha dos switches, né, é sempre recomendado. Quando você tem a oportunidade de escolher switch PoE, né, dependendo do tipo de projeto, se é um projeto de câmeras IP para CFTV, é sempre bacana você escolher switches gigabit, né, a velocidade das portas 10/1000. Dessa forma, você consegue entregar digamos que, entregar um melhor serviço, né? Fazer a utilização melhor dos serviços. E, por último, escolher um bom VMS, né? Fazer monitoramento, aí facilitando o pessoal ainda, normalmente, aí em prédio, hotel, em portarias. Normalmente vai ter um colaborador que vai fazer esse monitoramento, vai ficar lá, né?
Às vezes ele precisa acessar uma imagem de uma câmera e o software precisa ser simples, intuitivo, para que essa pessoa ele consiga facilmente recuperar uma imagem de uma câmera no momento que for solicitado. Bom, eu coloquei aqui ainda falando sobre o projeto para a CFTV, né? Quando você pega o projeto, que você vai definir o local aí onde vai ficar as câmeras, né? O posicionamento das câmeras, tudo certinho. Aqui no mapa a gente consegue ver os pontos vermelhos, onde tem o posicionamento das câmeras e tal. Para a gente entrar nas melhores práticas, eu tenho sempre a recomendação de você ter uma documentação em mãos, né? Depois que você faz todo o mapeamento do que o cliente precisa, de tudo que vai ser implantado, o tipo de câmera, o tipo de cabeamento, o tipo de switch que vai ser utilizado, e depois dessa definição, né, eu recomendo você fazer um mapeamento de todo esse projeto, né, de todas essas câmeras. Aqui no próximo slide, eu coloquei, por exemplo, um mapeamento da rede, né, que eu acredito que é muito importante você fazer um mapeamento da rede, pelo fato de que quando você vai fazer uma manutenção, visando uma manutenção futura de uma câmera, digamos que você tem um hotel lá, tem, por exemplo, 200 câmeras, e você tem ali os suítes, se você não fizer um mapeamento dessas portas, a próxima pessoa que for fazer uma manutenção dessas câmeras, ela não vai saber onde está ligado, não vai saber onde está conectado, vai perder muito tempo, na verdade, né? Até descobrir onde está conectada essa câmera para fazer a manutenção dessa câmera, né? Então, aqui eu coloquei um exemplo, eu utilizei aqui uma planilha Excel, né? Fiz o mapeamento das portas do switch. Aqui eu coloquei, por exemplo, as câmeras, identifiquei onde elas estão conectadas. Aqui também coloquei o IP que elas estão setadas, né? Normalmente você vai utilizar um IP fixo aí nas suas câmeras. Então, isso é uma boa prática, né? Eu recomendo muito vocês fazerem isso, até mesmo porque isso facilita bastante aí a manutenção dessas câmeras, né? Então, vamos lá. Bom, vamos pegar aqui como exemplo essa topologia, não sei se vocês conseguem enxergar bem, aí acredito que está bem nítido aí a imagem. Bom, para a gente entrar nas técnicas avançadas aí de switches, vamos olhar um pouco para essa topologia, né? Aqui eu tenho alguns switches, tem um GS1900, eu tenho aqui o meu Fire, né? Eu tenho minha conexão de internet, tenho o meu Fire, e esse Fire aqui, ele está fazendo a distribuição aqui para esses switches, né? Então, aqui eu tenho meus access points, minhas câmeras IPs, tenho meu telefone IP, aqui eu tenho algumas máquinas clientes, aqui tem também alguns access points, você pode adicionar, e aqui também. Bom, para a gente dimensionar isso aí, essa rede, ela, da forma que ela está aí, ela está totalmente sem segmentação, né? Então, dentro de uma rede aí, é super importante, vou até mudar um slide aqui, deixa eu passar aqui, voltou aqui no slide, deixa eu só passar. Bom, e aqui a gente já começa, né, com as nossas boas práticas em switches. O ponto primordial daquela topologia que eu mostrei anteriormente é você fazer a segmentação da rede, né? Você segmentar a rede, ou seja, você dividir essa rede em VLANs. Parece muito simples, muito básico, mas por incrível que pareça, os números de chamado que chega aqui no suporte da gente, a gente encontra muitos casos desses, onde a rede não tem segmentação.
Então, fica tudo misturado, você trafegar dados, voz, imagem de câmeras, tudo misturado, tudo na mesma VLAN, então isso vai dificultar muito. Vai causar aí um monte de broadcast na rede, de forma com que você vai ter N travamentos na rede, seu switch vai começar a travar, dependendo da comutação de pacotes do switch, de quanto ele suporta, então isso vai começar a travar bastante. Então, uma das técnicas muito recomendadas, e é uma das boas práticas aí de mercado, né, é você utilizar a segmentação da rede por VLAN. Então, isso é muito importante. Aqui a gente tem, por exemplo, uma VLAN 100, que é uma para telefonia, outra VLAN 200 para, digamos, para clientes que sejam conectados via Wi-Fi, por exemplo. Aqui temos clientes que estão conectados em uma outra rede, que precisa de um outro acesso para um outro departamento. Então, tudo isso precisa ser segmentado. Uma outra prática também que eu recomendo muito você fazer é usar o protocolo Spanning Tree, né? O Spanning Tree, o que ele faz aí na sua rede? Ele é um protocolo muito importante, né? Todo mundo, acredito que todos os profissionais de rede conhecem e devem utilizar, né? O protocolo Spanning Tree, ele vai evitar loops na sua rede, ele vai fazer com que ele identifica ali um loop na sua rede ali, ele vai fazer um bloqueio naquela porta ali. Você conectar, por exemplo, duas câmeras que elas estão com o mesmo IP, isso aí vai gerar muito broadcast na rede. Então, é muito importante você segmentar dessa forma, além das VLANs, como eu já falei anteriormente, você também utilizar as boas práticas em switch, né? Protocolo Spanning Tree é um deles aí muito recomendado que você deve utilizar. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, pessoal, fique à vontade, tá? O Felipe está aqui no chat com a gente, ele vai conseguir passar as perguntas para mim e a gente vai respondendo de acordo, tá? Ou então, no final da apresentação também, vocês podem ficar à vontade, fazer alguma pergunta, comentar algum ponto que vocês queiram que a gente vai discutir sobre, tá bom? Então, vamos lá. Uma outra prática que eu recomendo bastante também, quando vocês tiverem a oportunidade, sempre que vocês estiverem no cliente, pegar um projeto com um suíte gerenciável, né? A configuração das portas, né? É muito importante você configurar as portas do suíte, né? Porque imagina que a câmera ou o dispositivo que você conectar lá no switch, ele não consiga identificar a velocidade da porta. O switch, por padrão, ele funciona com... Ele vai identificar automaticamente, né, a velocidade. Mas se isso não acontecer, então aqui dentro da velocidade, aqui você vai ter um 10/100, você vai ter um 10/1000, né? Então, eu recomendo muito você setar essa configuração manualmente, caso o switch não identifique o dispositivo que você conectar na rede, para que ele possa trabalhar na velocidade correta, né? Digamos que você tem um link de 100 megas de internet aí, e você conecta automaticamente, e ele pega só 10 megas, por exemplo. Então, aí você vai ter uma perda significativa aí, né? Então, por isso que eu recomendo você fazer essas configurações da forma correta. Essa é uma das boas práticas em suítes, né? Uma outra questão também, que eu acredito ser muito importante, aí no seu departamento do TI, né, as pessoas responsáveis pelos acessos, as pessoas que terão acesso ao suíte, que vão gerenciar esse suíte, né, eles têm níveis de permissões, né? Porque, por exemplo, o administrador da rede, ele vai ter o acesso full, né, o acesso totalmente a todas as funções, fazer todas as configurações. Mas digamos que você tem um estagiário lá, por exemplo, que o cara ainda não tem o know-how avançado para fazer devidas alterações, ou alguma alteração que
demanda risco, né, na sua rede. Então, você pode controlar isso aqui. Você pode criar um usuário, por exemplo, e determinar o nível de privilégio que ele vai ter. Essa pessoa, ela só precisa ter acesso para ver se a interface está AMP, se a interface está DAO, olhar um syslog, verificar ali o que aconteceu, teve algum problema ali, ver se teve algum broadcast na rede, alguma coisa do tipo. Então, eu acho isso muito importante, você definir esse nível de acesso a todas as pessoas que vão gerenciar, né? Ah, então, é isso. Passando aqui para o próximo slide, falar um pouquinho da solução as soluções que a Zyxel tem para CFTV, né? A Zyxel hoje tem uma linha de produtos de suíte gerenciáveis aí para CFTV, com excelente custo-benefício, né? A gente vai começar aqui pelo suíte GS 1910 HP, que é um nosso suíte aí de entrada, digamos assim, né? Um suíte gerenciável. Ele tem aí 8 portas PoE. Todos os nossos suítes, eles trabalham com PoE Plus, né? Um dos últimos padrões aí do PoE. No caso, falando desse suíte especificamente, ele tem 10 portas, né? Você pode conectar aí 10 câmeras, ele tem 2 portas SFP para uplink. E no caso, falando desse suíte especificamente, ele tem 77 watts de potência, tá? Esse é o budget dele, então você consegue alimentar aí 8 câmeras tranquilamente, dependendo, óbvio, do tipo de câmera que você vai colocar, né? Por exemplo, você vai colocar uma câmera que não é IPTZ, por exemplo, uma câmera que não demanda, requer tanto consumo de energia, né? Então, você pode utilizar tranquilamente. Agora, se você vai colocar uma câmera IPTZ, por exemplo, aquela que gira, né? Vai ficar monitorando e fazendo esse monitoramento. Então, ela requer um pouco mais de energia, né? O consumo um pouco mais de energia. Então, a gente tem outras soluções também, suítes com maior capacidade, uma maior potência, talvez seria mais indicado esse outro suíte, né? Bom, aí é preciso você analisar, na verdade, né, o projeto em si, quantas câmeras você vai ter aí no seu projeto. Esse é para um projeto bem simplesinho aí, digamos, de um pequeno restaurantezinho, um pequeno barzinho, onde o cliente quer colocar 8 câmeras aí para ficar monitorando caixa ali, alguma coisa desse tipo, tá? Vamos para o próximo. Falando ainda de custo-benefício para a CFTP, né? A gente vai ter aí o GS 2220, 28 HP. Esse é um excelente suíte aí. Ele possui 24 portas. Todas as portas são PoE, tá? Ele possui 4 SFP, né? Onde você consegue fazer o uplink dessas portas. E o power budget dele, que é a potência máxima, né, ele 375 watts. Então, esse já é um switch mais robusto, né, ele já é mais indicado para projetos maiores aí. Você consegue adicionar mais câmeras, você consegue trabalhar com câmeras, câmeras aquelas IPTZ, aquelas câmeras que consomem mais um pouco de energia, uma câmera que precisa de um infravermelho, todas essas câmeras aí que consomem mais um pouco de energia, então esse switch é totalmente recomendado aí para esse tipo de projeto, tá? Então, olhando por esse lado, falando no custo-benefício das Zyxel, comparando as Zyxel hoje com o mercado, né? A Zyxel tem um preço muito competitivo, um preço muito bom. Então, no final da apresentação, eu vou deixar aí meus contatos, né? Telefone, e-mail, se vocês quiserem tirar alguma dúvida, alguma indicação, se eu puder ajudar vocês em algum projeto específico aí, vocês podem entrar em contato com a gente, fazer perguntas que a gente vai responder, tá bom? Então, isso é bem tranquilinho. Então, é basicamente isso, pessoal. Um bate-papo bem tranquilo mesmo, bem rápido aí.
falando aí sobre as técnicas recomendadas aí para uso de CFTV. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta aí, fica à vontade. Temos alguma pergunta, Felipe? Temos sim, temos um do Alberto, né? Tá. Primeiro aqui, ele perguntou se tem GBC para fibra ótica com conector de campo. GBIC para fibra ótica, conector de campo. É, você fala, pergunta para ele se ele fala relativamente se a gente tem esses produtos, no caso para revenda. Se for exatamente isso, a pergunta dele, a gente não tem, tá? Eu acredito que é isso que ele quer saber. E o Anderson perguntou se os suítes têm pronta entrega. Ah, suítes POE, a gente tem alguns, antes de pronta entrega. Me manda um e-mail, ali estão os meus contatos, né? Me adiciona meu contato aí, você pode me chamar no WhatsApp e a gente vai se falando também, a gente conversa aqui internamente com o nosso time comercial e a gente vê o que a gente tem disponível, né, em estoque de suíte POE e como que a gente pode te ajudar. E o Jonathan perguntou aqui se nós temos o gerenciável L3 com PoE de 120, de 8, 16 e 24 Sim, portas. nós temos suíte tanto de Layer 2 como Layer 3, né? Você pode utilizar ele aí como core da rede. Me manda um e-mail, ou me chama lá no WhatsApp, meu número está disponível aí, e aí a gente vai se falando, entender um pouquinho do projeto que você está participando aí, né? E aí a gente oferta os suítes que a gente tem e vê se te atende, tá bom? E por último aqui, o Manuel Silva. Qual a quantidade de tabela MAC suportada pelo switch? É, o GS 1900 8K, ele suporta 8K, ou seja, 8.000 conexões aí. O MAC address learn dele é 8.000. O GS, deixa eu voltar aqui. Ó, esse aqui é 8K, ele suporta 8K. Já esse aqui, ele tem uma capacidade bem superior. Ele suporta 24K, ou seja, 24.000 MAC address. Tá bom? Então, mais alguma pergunta? Fique à vontade para fazer alguma pergunta que vocês queiram. Bom, então, sem mais perguntas, é basicamente isso, pessoal. Bate-papo bem rápido, bem tranquilo, só falando um pouco aí sobre CFTV, né? As boas práticas, as boas recomendações que você deve fazer aí na sua rede quando você pegar um projetinho de CFTV, analisar bem os requisitos do cliente, fazer a escolha correta do cabeamento, escolher o melhor suíte, né? De preferência o suíte com custo-benefício que vai agregar no seu projeto, e é basicamente isso. Então, desde já eu quero agradecer a todos pela inscrição, né? Por fazer parte desse bate-papo com a gente. E é basicamente isso, pessoal. Até um próximo e até mais.